doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber o nosso companheiro Antônio César Perry de Carvalho, o César Perry da Federação Espírita Brasileira. Bem-vindo, César, ao Transição. Eu agradeço a oportunidade e saúdo a todos os espectadores e a você e me coloco à disposição para o bate-papo. Que bom, César. César, hoje a gente gostaria de falar com você, conversar sobre um tema, alguns detalhes da vida de Chico Xavier, que você é conhecedor com toda certeza. Primeiro a gente gostaria de que você comentasse a respeito dos fenômenos mediúnicos na infância do Chico Xavier. Chico Xavier foi um médium natural, nós podemos afirmar, porque desde a primeira infância ele já via a sua própria mãe desencarnada e mantinha contatos assíduos, né, com aquele espírito, e isso demonstra algumas dificuldades, inclusive, né, que ele pode ter sofrido e que ele relata, pelo fato de conviver com uma família simples e que de origem, inclusive, de uma outra religião, numa cidade e num estado tradicionalmente também de outra religião, e sofrendo toda uma pressão de um contexto. Então, isso foi um grande teste, eu diria, para Chico passar por esse tipo de provação, vamos assim dizer, de ter o contato mediúnico já desde a infância. E depois ficou evidente, né, aquela situação na escola, quando o seu texto foi selecionado e ficou claro que ele havia escrito por uma inspiração. E depois, com a prova que ele foi colocado em teste, quando a professora solicitou, deram um tema árido, e ele passa a escrever sobre o grão de areia. Imagina uma criança, né, do antigo grupo escolar, como se chamava o sistema de ensino daquela época, escrever por um tema tão complexo como esse. E ele se saiu muito bem. E a partir daí, sem dúvida nenhuma, ele despertou a atenção de muitos e ele procurava, inclusive, se orientar e conversar com o próprio pároco da cidade, que dava as orientações a Chico de acordo com a orientação da igreja, o que também é aceitável para aquele contexto. Mas ele passa então por um teste muito complicado e ele só vem a desenvolver mesmo a sua psicografia quando ele apresentava 17 anos de idade. Passa a psicografar e ele ainda não era espírita. Esse é o fato importante. E ele conheceu o espiritismo num momento de muita dificuldade para a sua família, porque uma das suas irmãs, né, a Maria, estava enferma, não havia um diagnóstico, não havia um conhecimento do que se tratava, e depois de inúmeras tentativas foi recomendado à família Xavier que convidasse um casal que morava numa fazenda próxima, e que era o seu Juca Perácio e a sua esposa Dona Carme. E na casa da família de Chico, eles chegaram, levaram o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e deram atendimento à irmã de Chico, e depois convidaram que ela passasse um período na fazenda com eles para um atendimento mais prolongado. Mas naquele momento a mãe de Chico se manifestou, Maria João de Deus, e disse a Chico, você valoriza esses dois tesouros que estão sobre a mesa. E os dois tesouros eram o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo.
Isso foi o mês de maio do ano de 1927. 2 meses depois, Chico Xavier, com apoio de seu irmão José e de alguns amigos, já funda o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. Então ele se convenceu do conteúdo das 2 obras de Allan Kardec e passa para a atividade espírita propriamente dita. Nesse primeiro momento, quem eram os espíritos que se comunicavam através do Chico Xavier, César? Olha, eram poetas, principalmente poetas brasileiros e portugueses, né, parnasianos, e que assinavam uma série de poesias que depois foram enfeixadas no seu primeiro livro, que se chamou Parnaso de Além Túmulo. Mas também algumas outras entidades se manifestavam. Mas os mais conhecidos foram esses poetas que integram, né, o conteúdo do livro Parnaso de Além Túmulo. Emmanuel mesmo, ele só veio a conhecer o seu orientador, o seu mentor espiritual, no ano de 1931. Isso é muito interessante, porque com toda a missão de Chico Xavier, com todo o trabalho de peso dele, ele passou 4 anos, que eu diria um período de amadurecimento da mediunidade, de testes da mediunidade, até que no ano de 1931, ele estava no final de tarde, orando, fazendo as suas vibrações à beira do açude, nos arredores da cidade de Pedro Leopoldo, e de repente ele vê a formação de um vulto espiritual. Era Emmanuel que se apresenta a ele, e aí se estabelece aquele diálogo, onde Emmanuel pergunta ao Chico, então um jovem, vamos assim dizer, com 21 anos, se ele estava disposto a assumir o compromisso da prática da mediunidade de acordo com Jesus. Chico respondeu que sim, mas o que eu preciso fazer? Então veio a resposta histórica de Emmanuel. Em primeiro lugar, disciplina. Em segundo lugar, disciplina. Em terceiro lugar, disciplina. E mais ainda, disse Emmanuel, se um dia eu disser alguma coisa que seja discordante de Jesus e de Kardec, você me abandone. E Chico foi fiel a essa orientação durante toda a sua trajetória. Agora, César, eu queria que você falasse, porque é muito vasta, mas que você desse um apanhado geral sobre a obra literária de Chico Xavier, as suas psicografias. Olha, nós citamos há pouco que a origem principal foi em torno de poemas e que gerou o livro Parnaso de Além Túmulo. Mas se nós sintonizarmos com os primeiros anos da mediunidade de Chico Xavier, nós já sentimos aí a abertura de um grande leque de opções. Então, por exemplo, além da sua obra inaugural, da sua própria mãe, Maria João de Deus, fazendo uma série de narrativas e informações interessantes para o entendimento da imortalidade da alma. Depois, a presença de Emmanuel com obras de altíssimo nível, né? Desde o começo, como A Caminho da Luz, O Consolador, Pensamento e Vida, e que já mostram aí obras tendendo para uma análise da evolução, do processo evolutivo de nosso planeta e também buscando um entendimento mais amplo também da razão de estarmos aqui encarnados. Então, com Emmanuel surgem os romances históricos depois, a partir da publicação de há 2000 anos, e surgem também os comentários de natureza evangélica, que é a série Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e algumas outras obras no mesmo padrão. É também através desses conhecimentos que nós passamos a entender melhor a mensagem cristã. Surge depois espíritos, na mesma época, né, como Humberto de Campos, com narrativas, com crônicas, né, bem ao estilo dele, e nesse bojo, bem no início da psicografia de Chico, surge também uma obra histórica, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E na década de 40,
depois de alguma dessas obras que nós citamos, é que Emmanuel apresenta o espírito André Luiz. E é esta entidade espiritual que passa a discorrer com mais detalhes sobre o mundo espiritual, ou seja, as relações entre as duas dimensões, a incorpórea e a corpórea, com a publicação de Nosso Lar e a chamada série André Luiz, que se encerra com o romance E a Vida Continua. E outro fato interessante, né, no conjunto das psicografias de Chico, são as cartas familiares. Muito embora nós temos registros de que na década de 30, lá em Pedro Leopoldo, em visitas que ele fez às cidades próximas, ele já psicografava mensagens de espíritos recém-desencarnados e dirigidas a familiares e com muitos pontos de identificação. Porém, isso ficou mais evidente a partir dos anos 70, quando eu diria que ele cumpriu já quase a sua tarefa, né, de trazer detalhamentos sobre a dinâmica da vida espiritual, sobre o entendimento da mensagem de Jesus e sobre o entendimento, uma compreensão mais ampla sobre o homem. Ele passa então essa tarefa nitidamente de consolo. Agora, há um outro episódio interessante, né, no conjunto da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que ele não era só médium psicógrafo. Chico Xavier era portador de vários dons mediúnicos, inclusive de efeitos físicos. Então, lá em Pedro Leopoldo, ele participou de reuniões de efeitos físicos e recebeu a visita de Peixotinho nos anos 50, mas chega um instante em que manifestações que ocorreram tanto no Centro Luiz Gonzaga como no Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, um determinado dia Emmanuel se materializa e adverte a Chico e a todos os seus colaboradores que a tarefa dele não era essa. Então ele centraliza realmente na psicografia. Mas é também no Grupo Espírita Meimei, que funcionou em Pedro Leopoldo e que foi fundado por Arnaldo Rocha, e com todo o apoio de Chico e do grupo, inclusive de irmãs dele, é que ocorrem reuniões de diálogo espiritual para atendimento principalmente de espíritos necessitados. E essas reuniões nunca foram no Centro Espírita Luiz Gonzaga, mas no Grupo Espírita Meimei. E no ano de 1954, Arnaldo Rocha recebe de presente um gravador. E isso numa época em que era absolutamente incomum a existência de gravadores. E ele passa a gravar todas as reuniões do Grupo Meimei. E aí surge, depois de um diálogo com o presidente da FEB, o Vantuil de Freitas, a ideia de publicação de livro. Então esse fato é histórico, porque é o primeiro registro gravado de manifestações espirituais que foram depois transcritas e transformadas em livro. É quando surgem instruções psicofônicas e em seguida Vozes do Grande Além, ambos editados pela Federação Espírita Brasileira. Então aí nós sentimos Chico, médium psicofônico, e fazendo o atendimento de espíritos necessitados também. Então Chico não era apenas médium de espíritos luminares, mas ele se colocava também à disposição de espíritos carentes, né, através das suas condições e do seu potencial mediúnico. César, chegamos ao final do nosso programa, nossos agradecimentos a você. Queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos amigos de casa. Nós agradecemos essa oportunidade, aliás, muito grata, né, de responder a questões sobre Chico Xavier, mas deixamos um convite a todos vocês que leiam, estudem e divulguem as obras psicográficas de Francisco Cândido Xavier. César, nosso muito obrigado. Um abraço a todos e muito obrigado.